Boa noite, amigos. Boa noite, Andréia. Boa noite, Washington. Boa noite, Adriana. Jo, minha amiga, boa noite. Queridos, estamos todos bem? Para mais uma reflexão online no nosso salão de palestras públicas virtual. Meus amigos, vamos iniciar a nossa reflexão da noite. Boa noite, Maritza. Sentimos sua falta no estudo do Centro Espírita. Tereza. Vamos fazer a nossa oração. Vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer ao plano maior, ao nosso Pai e a Jesus, o nosso Divino Mestre, por essa nova oportunidade. Vamos orar. Jesus, Mestre amado e querido, aqui, Senhor, nos encontramos reunidos em Teu nome, no estudo do Consolador prometido por Ti há 2000 anos. Que possamos, Senhor, vibrar positivamente por este momento, pelo nosso país, por nosso planeta, pelos pais e mães que neste momento sofrem pelas privações do alimento, das dificuldades materiais, dos avós, dos tios, todos os familiares, Senhor. Que possamos permanecer vigilantes, serenos, para passar por este momento com um mínimo de equilíbrio e de confiança de que estás no comando. Fique em nossos corações, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queridos, boa noite mais uma vez. Coisa boa estarmos juntos. Boa noite, Lu. Quanto tempo, né? O tema de hoje, dando continuidade, é a reflexão da semana passada ou retrasada, não me recordo, em que nós falamos sobre o sono e o sonho. Estamos tratando dos fenômenos de emancipação da alma. Então nós falamos de sono e sonhos no último encontro, e hoje nós iremos conversar um pouco sobre a letargia e a catalepsia, que também são duas formas, junto ao sonambulismo, a dupla vista, que nós veremos na semana que vem, ou na outra, enfim, são, junto com sono e sonhos, as formas de desdobramento, de emancipação da alma. Pois bem, antes da gente adentrar realmente a essas duas formas de emancipação, Dinaí, querida, boa noite. Eu já trago uma questão aqui para a gente refletir. Sempre que nós falamos e pensamos em letargia, em catalepsia, nós nos remetemos a exemplos evangélicos
que demonstravam a ocorrência desses fenômenos, né? Embora a gente entenda como fenômeno, mas na verdade se trata de uma patologia. Segundo Bezerra de Menezes, a letargia e a catalepsia são patologias de ordem mediúnica, né? Por um equívoco no exercício da própria mediunidade. Mas como questão preliminar, o que eu gostaria de trazer aqui para que a gente pudesse já participando? Boa noite, Adelinha. Como eu falei, os exemplos de letargia e catalepsia são muito relacionados a passagens evangélicas, né? Principalmente de Lázaro, a viúva de Naim, a filha de Jairo, enfim. E a questão preliminar, que eu já vou trazer pedindo a participação dos amigos, é: Jesus tem poderes para ressuscitar mortos? Entendemos? Jesus tem poderes para ressuscitar mortos? Essa é uma questão que eu gostaria que a gente pensasse ao longo deste encontro. Porque quando nós falamos da compreensão de letargia e catalepsia, nós estamos falando de fenômenos naturais, de cunho biológico, em que em um primeiro momento se mostra como incompatível na compreensão religiosa de ressuscitação. Certo? Mas vamos pensando. Quando nós falamos de catalepsia e de letargia, estamos falando de fenômenos de emancipação da alma, de despreendimento do espírito, lembrando sempre aquela diferença de que espírito de espírito e alma, no sentido de que a alma é o espírito encarnado, uma vez que ele esteja desencarnado, esteja no plano, na erraticidade, no plano espiritual, estamos falando de espírito. Mas aqui vamos utilizar a palavra espírito no seu gênero. São fenômenos da emancipação da alma, tanto a letargia quanto a catalepsia, e dentro da definição e da semelhança e das distinções, o que nós temos? Bom, primeiro, por que a letargia e a catalepsia são institutos, fenômenos semelhantes? Porque elas tratam do mesmo processo que é de emancipação da alma. Por isso que elas são tratadas sempre como uma casadinha, como uma dupla. Então, ambas são fenômenos de emancipação da alma. Ambas, nós temos o espírito se deslocando temporariamente da sua estrutura biológica, mas obviamente ainda ligada a ela. Porém, no plano da distinção, que a gente vai compreender exatamente o conceito de cada uma. Porque se por um lado a letargia e a catalepsia, elas derivam do mesmo princípio, que é a emancipação da alma, elas não se confundem. Porque em que elas consistem? Elas consistem na perda temporária de sensibilidade e movimento do corpo. Perda temporária de sensibilidade do movimento do corpo. Então ocorrem situações em que o espírito ele se desconecta de tal forma do corpo que ele dá à aparência do corpo a estrutura de estar inerte e sem vida. E qual é a diferença entre ambos? Que nós já estudamos no livro A Gênese, também temos no livro dos Espíritos, que na letargia, essa suspensão de movimento,
essa sensibilidade suspensa, ela é parcial. E quando se trata de suspensão parcial, nós falamos de parcial do corpo. Então, uma criatura que está respirando normalmente, mas está com o seu corpo inerte, em um processo de sonolência profunda ou de hipnose, trazendo um exemplo atual, ela está muitas vezes imersa em um processo induzido de letargia, de catalepsia. Porque a catalepsia é a suspensão temporária da sensibilidade do movimento do corpo por uma ação direcionada do espírito. Certo? Na letargia, por sua vez, essa suspensão e essa perda temporária, ela é absoluta. Ela é absoluta. Então, como que nós conseguiríamos identificar o letárgico do cataléptico? Do letárgico, parece que ele está morto. Está completamente adormecido. Adormecido no sentido de inerte. Está apagado. É um celular sem bateria. Certo? Na catalepsia, não. Na catalepsia, o exemplo é de que o corpo humano ele está temporariamente paralisado e parcialmente paralisado. Um exemplo muito comum de letargia, de catalepsia que a gente pode aplicar aos nossos dias atuais. Processo de meditação profunda. A catalepsia, o povo hindu, muito... Boa noite, Marinéia, querida. Boa noite, Carla. O hinduísmo tem muito desse desdobramento completo. Quantas pessoas conseguem alcançar na meditação um estágio de tamanha imersão no subconsciente que eles não sentem dores no corpo físico. Eles ficam literalmente insensíveis à dor. Insensíveis. Exatamente, pessoas que ficam muitas vezes sem alimentar 2, 3 dias em um processo profundo de automeditação. Então, a catalepsia, que é esse processo, é essa perda temporária, essa suspensão provisória de sensibilidade e movimento do corpo. Certo? A letargia, ela já é mais agressiva, é mais robusta. O letárgico, ele é muito confundido com o morto, com o falecido. Porque na letargia, nós temos as funções vitais, vejamos como isso é sério. Na letargia, nós temos as funções vitais temporariamente anuladas. Quantas e quantas pessoas são declaradas mortas quando, na verdade, passam por um processo letárgico? E a gente tem um apontamento, né, de que quando ele fala, por exemplo, Kardec diz que a letargia é sempre natural e a catalepsia é por vezes magnética, é exatamente essa possibilidade de suspender parcialmente os movimentos do nosso corpo e a sensibilidade do nosso corpo. Então, o hipnólogo, ele age em um processo letárgico. Letárgico. O hipnólogo, ele atua de forma que ele consegue paralisar parcialmente as suas principais funções. Você não consegue se desvencilhar daquilo de forma simples. Aí a gente já vai entender de que todo bom hipnólogo é um bom magnetizador. E o magnetismo está em todos nós.
né? Então, é muito interessante a gente verificar essa vinculação com institutos e ciências atuais, para verificar que a letargia, ela está muito mais, a catalepsia está muito mais próximas a nós do que a gente imagina no aspecto dos. Agora, quando nós falamos de letargia, que é essa paralisação absoluta, nós precisamos destacar que a letargia, ela se apresenta sob a forma de uma patologia, de uma doença, e muitas vezes utilizada pela providência divina na expiação de erros, na expiação de débitos. Por exemplo, quantas histórias que nós temos de pessoas que foram sepultadas, dadas como mortas, e posteriormente se precisou fazer a exumação do corpo, ou abrir o caixão, ou algo do tipo, e se verificava que aquela pessoa estava literalmente virada ou mexida, demonstrando que ela, na verdade, não havia morrido, que ela despertou no túmulo e, obviamente, teve o seu falecimento naquelas condições. Essa condição, inclusive, é a que gerou a expressão, o costume popular de se amarrar um pedaço de barbante no dedo, e esse barbante perfurava o caixão e a sepultura e era pendurado em um sino, em um gongo, fora do sepulcro, né, da lápide, de forma que se a pessoa ela despertasse, ela mexeria os braços e automaticamente as mãos, o sino iria badalar. Daí a expressão popular, salvo pelo gongo. Isso demonstra que por um período da nossa história, inclusive no nosso país, no Brasil, havia muitos casos de catalepsia, de letargia. Muitas pessoas eram dadas como mortas, a ciência, a medicina não havia avançado tanto, e ali, boa noite, Fábio, e ela acabava sendo sepultada e depois se descobria que ela não havia morrido. E quando nós falamos que a letargia ela era empregada pela providência como forma de expiação e de resgate de débitos, exatamente naqueles casos dos assassinatos, né, que a nossa história tanto registra, pessoas sendo asfixiadas até a morte, pessoas sendo afogadas, pessoas sendo enterradas vivas, enfim, todas as causas de morte relacionadas ao sufocamento, né, não vamos falar todas, mas boa parte delas, em que houvesse um compromisso do resgate pela criatura que cometeu, ela muitas vezes é indicada para suportar aquela experiência no plano do resgate. E ela sofre a letargia nesse sentido. Ela experiencia o sufocamento que outrora implicou a outrem. Então a gente vai perceber que a letargia ela está localizada sobre a ótica histórica de uma patologia, propriamente dita, aparentemente sem maiores repercussões, mas que nós espíritas sabemos que a letargia foi, e até é hoje com muito menos frequência, utilizada como forma de resgate de débitos e de experiências que seriam necessárias serem resgatadas. Certo? É um outro viés, porque assim, a gente vai analisar, vai olhar a letargia lá na Gênese, aí os exemplos são evangélicos há 2.000 anos, aí parece que é uma coisa muito desconectada com a nossa realidade, né?
Mas nós ainda temos hoje pessoas que desencarnam em razão da letargia. Porque ela está provisoriamente com as suas atividades cerebrais, inclusive suspensas, anuladas, não se dá tempo, ela não consegue se desvencilhar porque está sepultada e acaba desencarnando. Né? É assim que tem ocorrido em muitos casos. E nós não temos como, na verdade, quantificar a quantidade real de processos letárgicos, porque só se descobria os casos em que os corpos eram exumados. Então, imaginemos quantos casos de letargia a gente não teve acesso. Certo? Dalva, boa noite, Dalva. Então, como tudo na doutrina, nós temos que procurar fazer um link, uma correlação com a nossa experiência diária, para que a doutrina não fique muito distante de todos nós. Bom, compreendendo então que a letargia e a catalepsia se apresentam como um mundo, para o mundo, como patologias, em que a ciência não chegou a uma conclusão categórica, exatamente em razão da redução do número de casos que se tem notícia. Mas o fato é que existe uma importância de cunho evangélico, muitas vezes não percebida nesses temas, especialmente na letargia. Porque nós temos nos evangelhos, né, 3 exemplos famosos. Um exemplo relatado por João, um outro exemplo relatado por Marcos e um outro exemplo relatado por Lucas. Eles trazem, respectivamente, os exemplos de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, a viúva de Naim e a filha de Lázaro, a filha de Jairo. E aquele questionamento que nós fizemos inicialmente tem implicação prática com a nossa fé raciocinada, porque a passagem de Lázaro, ela é, assim como da filha de Jairo, assim como a viúva de Naim, são passagens evangélicas em que se acredita piamente que Jesus trouxe à vida pessoas já mortas. Por isso nós fizemos o questionamento aqui. Se é possível isso. É possível isso. É possível Jesus trazer à vida alguém que já morreu? Jesus tem esse poder? O que vocês acham? O que vocês acham? Porque a nossa fé é uma fé raciocinada, né? A nossa fé é uma fé raciocinada. Então, como exemplo aqui, a gente tem a filha de Jairo. Jairo era um homem, o chefe das sinagogas, um homem extremamente influente, e ele, na mesma posição, né, meio que imitando o centurião romano, é aquela questão, na hora que o calo aperta, você vai recorrer ao divino. A gente está testemunhando isso agora, né? A nossa ciência, enfim, o mundo talvez nunca tenha orado tanto nos últimos 10, 15, 20 anos de como está orando hoje. As religiões estão se atentando para os religiosos estão se atentando para essa necessidade de rogar aos céus aquilo que o mundo não está aparentemente dando conta. Né? A velocidade da ciência não é a mesma das nossas necessidades e nós estamos passando por este momento, Urubatã, amigo. Boa noite. Passamos por este momento em que aparentemente até o dinheiro ele perde o sentido porque não há tempo. E aí a gente recorre aos céus. Então, o que tem de ateu agora fazendo oração,
o que tem de irmãos nossos orando fervorosamente é uma coisa impressionante nos dias atuais. Voltando à questão, o que Jairo, como chefe da sinagoga, ele estava com a sua filha extremamente debilitado, e ele vai ao encontro de Jesus, e isso não era uma atitude correta, uma atitude comum para uma autoridade. E ele vai pedir para que Jesus imponha as suas mãos sobre sua filha, reconhecendo o poder curador de Jesus. E Jesus, então, atende ao pedido dele e vai à casa de Jairo. Sendo que quando eles estavam no caminho, indo à casa de Jairo, algumas pessoas, alguns serviçais de Jairo vieram encontrar com Jairo no meio do caminho e disseram assim: Jairo, sua filha morreu. Não incomoda o mestre com isso. Não adianta mais. Não dá mais tempo. E naquele momento, Jesus olha para Jairo e diz assim: crer somente. Crer somente. E Jairo disse: Senhor, eu creio. E eles continuam. A filha de Jairo dada como morta. Quando Jesus chega à casa de Jairo, as mulheres estavam chorando, um desespero, porque era uma jovem de 12 anos que havia falecido. Toda criança que morre em tenra idade causa uma comoção. E estavam todos chorando muito. E Marcos registra isso no seu evangelho, lá no capítulo 5, versículos 21 a 43. E Jesus chega e diz assim: por que estão gritando? Por que vocês estão chorando tanto? Ela não está morta. Ela apenas dorme. Dorme. E Jesus então se direciona, e naqueles instantes em que ele afirma que a filha de Jairo não havia morrido, que ela estava apenas dormindo, as pessoas debochavam. Mas isso é uma blasfêmia, isso é um absurdo. Quem você pensa que é para vir aqui falar? Ela está aqui nos nossos olhos, na nossa frente. Você vai dizer que ela está dormindo? Isso é uma blasfêmia, você vai responder por isso. Mas Jesus não fica sabendo, não fica preocupado com o que queriam dizer dele. Ele vai até o quarto. E ao se deparar com a menina, Jesus se aproxima e diz a expressão Talita cumi, que representa levanta-te agora, eu digo. E a menina desperta. Ali se compreende como um milagre, porque Jesus teria ressuscitado a filha de Jairo. E o que nós sabemos é que a filha de Jairo não havia morrido. E ainda, como a gente trouxe aquela questão inicial, se Jesus tem poderes para ressuscitar os mortos, Maritza participa com a gente dizendo que as leis de Deus não são derrogadas. Porque uma das características da lei de Deus é a sua imutabilidade. As leis são imutáveis. Aí a gente já pode esclarecer que Jesus, em passagem alguma do Evangelho, qualquer passagem do Evangelho em que se atribui a ressuscitação de Jesus é uma passagem que não encontra respaldo na realidade. Mas nós espíritas sabemos disso, não é para escandalizar os evangélicos, os crentes que acreditam. Não há problema com isso. Nós sabemos disso porque nós temos uma fé raciocinada a nosso serviço.
E para nós seria conflituoso que a compreensão da imutabilidade das leis seria conciliada com a ressuscitação de mortos. Porque uma vez morto o corpo, a sua volta à vida seria uma transgressão à lei de Deus. Porque é da lei. Como um dos princípios nossos da doutrina, que Allan Kardec nos diz: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. E Ednaí diz: Jesus veio cumprir essa lei. Por isso que o capítulo inaugural do Evangelho segundo o Espiritismo é: não vim destruir a lei. Um outro exemplo, então, no caso da filha de Jairo, Jesus ali já é apontado como um homem que vem dos céus. Porque os fariseus não tinham poderes de restabelecer a vida aos aparentemente mortos. Um segundo exemplo que nós temos é o da viúva de Naim. E é muito comum a gente entender que Naim era um homem, né? Porque se fala viúva, hoje nós dissemos, por exemplo, Isadora, a viúva de William, né? Flávia, a viúva de Francisco. Mas a gente, na verdade, sabe que Naim não era o nome do marido da viúva. Naim era uma cidade, e era costume do povo, daquela tradição, de que as mulheres eram referidas aos locais de seu nascimento. Por isso, Maria de Magdala, que nasce em Magdala, né? Agora, nós temos a Joana de Cusa, né? Como exceção a essa regra, já que Cusa era um superintendente de Herodes. Mas Maria de Nazaré, que era oriunda da cidade de Lugarejo de Nazaré, e aqui a viúva de Naim, a viúva da cidade de Naim. E essa mulher tinha um filho que havia aparentemente morrido. E esse jovem, que aparentemente tinha uma idade de 17 anos, assim, embora isso não esteja registrado no Evangelho de Lucas, a idade dele, mas os teólogos estimam que ele tinha em torno de 14 a 17, porque Jesus diz a expressão jovem na advertência, e para utilizar sob a compreensão, na interpretação hebraica, o jovem é a palavra que simboliza uma faixa etária de 14 a 17 anos, então provavelmente ele tinha essa idade. Ele não tinha a maioridade, sim, ainda era menor, considerada aquela cultura. Essa mulher estava extremamente sofrida. E Jesus, ele se sensibiliza com a dor daquela mulher. E como a repercussão, aquele jovem havia, aspas, falecido, e aquilo causou uma grande comoção também, exatamente também por se tratar de um jovem no auge da vida, como acontece até hoje, Jesus, na verdade, se solidariza com aquela mulher, porque era uma mulher com um coração muito bom. E Jesus, então, traz de volta aquele jovem sobre a mesma advertência: jovem, mancebo, levanta-te, eu te ordeno. O jovem, filho da viúva de Naim, que também estava em um processo de letargia. E nós temos um exemplo mais claro, mais falado nos evangelhos, no mundo religioso, que é o exemplo da passagem de Lázaro. Porque, diferentemente da viúva de Naim e do
da filha de Jairo, o caso de Lázaro foi muito mais emblemático, muito mais grave. Por uma razão, Lázaro chegou a ser sepultado. Lázaro foi sepultado. Lázaro, diferentemente da filha de Jairo e da viúva de Naim, Lázaro tinha sido dado como morto em 3 dias. E aconteceram algumas questões interessantes nos bastidores, né? Jesus, como nós tivemos a oportunidade de refletir na casa, em uma reunião pública, Jesus tinha uma relação muito próxima, muito amistosa, muito querida com aquela família, que era composta por 3 irmãos: Lázaro e as suas 2 irmãs, Marta e Maria. Diz Marinéia aqui, não vindo a lei, mas dar-lhe execução. Isso mesmo, Marinéia. Então, Jesus sempre que passava pela aldeia de Betânia, e essa aldeia de Betânia não era a cidade de Betânia conhecida, mas um pequeno lugarejo, Jesus se hospedava na casa de Lázaro, na casa de Marta e Maria. Era uma família de muitas posses. A casa de Lázaro e Maria era uma casa com muitos cômodos, porque ainda existem até hoje as ruínas da casa de Lázaro. E eram casas com mais de 13 quartos. Então os apóstolos ficaram muito bem distribuídos, enfim. Em uma dessas ocasiões que Jesus tomava os seus cafés à tarde, que Jesus pernoitava, né, dentre aquela passagem emocionante da visita de Jesus à casa de Marta e Maria, em que ele vai tomar um café com Marta e Maria, enquanto Marta está lá envolvida nos afazeres e Maria está aos pés dele, e ele diz: Marta, Marta, estás afadigada com muitas coisas, mas só uma lhe importa, e Maria escolheu a melhor parte. Em uma dessas ocasiões, semanas depois, Jesus estava pernoitando na casa de Marta e Maria e Lázaro. E Jesus então diz para eles e para os discípulos que precisaria ir para a cidade da Pérea. A Pérea era uma cidade que ficava a 100 quilômetros aproximadamente, a um dia de viagem, aproximadamente 100 quilômetros, daquele local, daquele lugarejo de Betânia. E Jesus então diz para os discípulos, né? E os discípulos questionam a Jesus se era realmente necessário sair dali, porque ali na casa de Lázaro eles estavam seguros, e naquele tempo os sacerdotes estavam organizando para apedrejar Jesus, dar mãe às suas posições públicas sobre os fariseus, os sacerdotes. E o que acontece? E Lázaro, Marta e Maria então pede a Jesus para que ele não fosse. Senhor, fique mais um pouco. Como é uma visita que a gente recebe em nossa casa, muito querida, né? Não vá agora, não vai depois, espera mais um pouco, já vai tão cedo. Mas Jesus diz que seria necessário partir no outro dia. E Jesus olha em dado momento para Marta, que era a mais velha daquela família, e diz assim: Marta, eu vou para Pérea, mas eu vou ficar lá. Se precisar de alguma coisa, mande-me chamar que eu venho. E Marta meio que não entendeu aquilo, né? Os discípulos também não, os discípulos nem se atentaram. Mas aquilo ficou na cabeça de Marta. E no outro dia, então, Jesus foi para Pérea. Assim, logo depois que Jesus vai para Pérea, depois de alguns dias, Lázaro adoece. Fica muito mal. E a família contrata médicos, os médicos ali aplicam as medicações, mas o caso de Lázaro agrava. E Lázaro piora. Lázaro vai piorando. A família contrata outro médico, até que as irmãs, Marta e Maria, ouvem de Lázaro, do médico, o que nenhum familiar gosta de ouvir.
do ente querido. O médico diz: Dona Marta, nós já fizemos tudo o que nós tínhamos que fazer por seu Lázaro. Não há mais o que fazer por ele. Infelizmente, é uma questão de dias. Marta e Maria ficam desesperadas, sem chão, completamente sem respaldo. Até que Marta se lembra da recomendação de Jesus. Marta então chama um servo e chama Maria e diz assim: irmã, se referindo a Maria, Jesus falou que estava na Pérea, né? Maria disse: sim. Marta então olha para o servo e diz: vai chamar Jesus. Mas o servo diz: Dona Marta, daqui a Pérea, que é a cidade além do Jordão, é um dia de viagem. É um dia para ir e um dia para voltar. Do tipo, não vai dar tempo. E Marta responde: por isso mesmo, vá depressa. Vá depressa. O servo então se direciona para a cidade da Pérea. Demora um pouco para encontrar Jesus, porque Jesus estava em uma determinada casa. E Jesus, então, o servo, ao encontrar Jesus, diz assim: Senhor, venho da parte de Marta dizer-te, e vejamos como que isso é interessante. Venho da parte de Marta dizer-te que o teu amigo está muito mal. O teu amigo está muito mal. Vejamos que essa não era um recado habitual, porque Jesus ele era visto como filho de Deus, como emissário do alto. Mas havia algumas situações que Jesus demonstrava um afeto particular por algumas pessoas. E Jesus tinha um carinho muito grande por aquela família, principalmente por Lázaro. Principalmente por Lázaro. Ao receber aquela informação, Jesus olha para o servo e diz: pode voltar e diga a Marta que a enfermidade de Lázaro não é para a morte, é para glorificar o Filho de Deus. E o servo não entende nada. Não entende nada. Ele foi completamente apreensivo, porque o que o servo esperava? Quando Jesus disse quando o servo disse que Lázaro estava muito mal, o que o servo esperava? Que Jesus fosse responder: ah, é? Não, então, discípulos, vamos todo mundo reunir aqui, vamos voltar para Betânia agora, porque Lázaro está muito mal. Mas Jesus não fez isso. Jesus manda que o servo voltasse e dissesse para Marta que a enfermidade de Lázaro não era para a morte. O servo não entendeu muito bem, porque o servo tinha visto e testemunhado que Lázaro estava morrendo. Mas se o servo foi ao encontro de Jesus completamente apreensivo, ele volta no caminho de regresso a Betânia entusiasmado, confiante, feliz, porque aquele homem tinha fé em Jesus. E ele volta radiante. Quando ele chega à residência de Marta, ele já ouve as carpideiras chorando. E o que eram carpideiras? Eram mulheres que eram pagas para chorar em velórios. Existia isso na nossa história, inclusive no país, no nosso Brasil. Mulheres que eram contratadas para chorarem alto nos velórios, como demonstração de luto. Além disso, havia também a figura dos flautistas, que eram homens que tocavam flautas durante os velórios e pós-sepultamentos. Quando o servo chega à residência, ele fica completamente perturbado. Por quê?
Porque ele vinha na viagem com a confiança de que Lázaro não iria morrer, porque Jesus disse. Mas ao ouvir as carpideiras e ao ouvir os flautistas, o servo sabia que aqueles sons e que aqueles profissionais só indicavam uma coisa: que Lázaro havia morrido. Mas ele não estava nem aí porque o costume social apresentava. Ele não estava nem aí porque se entendia ou que se deixasse de entender. O que interessava para ele era o que Jesus dizia, o que Jesus disse, de que Lázaro não iria morrer. E o servo entra na casa e já entra perguntando: Dona Marta, cadê o seu Lázaro? Eu tenho um recado aqui para dar para a senhora. Cadê o seu Lázaro, Dona Marta? E um silêncio constrangedor se fez naquele momento. As carpideiras pararam, os flautistas silenciaram, e só ecoava naquele grande salão a voz do servo que indagava a Dona Marta: cadê seu Lázaro? E Marta chorava, Maria chorava. E o servo, então: Dona Marta, eu vim trazer um recado da senhora, sorrindo. Eu encontrei Jesus. E ele me disse que seu Lázaro não vai morrer, não. Que seu Lázaro não vai morrer, não, dona Marta. Cadê seu Lázaro? Eu preciso falar isso para ele. E Marta quieta. Dona Marta, eu vou lá falar com o seu Lázaro. Ele está no quarto, né? Eu vou lá falar com ele. E aquele servo vai ao quarto, abre a porta e se depara com o leito vazio de Lázaro. Naquele momento, cai a ficha. Alguma coisa dizia no seu íntimo que Lázaro vivia, mas os seus olhos testemunhavam que Lázaro estava morto. Aquele homem sai do quarto e com os passos lentos regressava ao salão principal. E dessa vez chorando, se aproximou de Marta e questionava: Dona Marta, pelo amor de Deus, cadê seu Lázaro? Porque Jesus falou para mim, Dona Marta, que seu Lázaro não iria morrer. Ele falou para mim. E o meu Senhor não mente. Porque eu confio no Senhor. E Marta diz assim: senta aqui, meu filho. Você está cansado, um dia de viagem. Mas eu preciso te dizer que meu irmão morreu. Dona Marta, isso não é possível, porque Jesus disse para mim que seu Lázaro não ia morrer. Mas ele morreu. Nós acabamos de sepultar Lázaro. Havia se passado 3 dias. A decepção daquele servo se justificava de um primeiro momento acreditar e pensar que Jesus havia faltado com a verdade. É como a gente se decepcionar com alguém que a gente ama. Aquilo não entristece o nosso coração? Aquilo não nos magoa? Nos deixa frustrados? Sem chão? Era assim que o servo estava se sentindo.
Passados 2 dias de que o servo tinha saído da Pérea, Jesus diz a expressão bíblica, João diz isso, que Jesus acorda em um certo dia alegre. Veja que curioso. Jesus desperta alegre. E os discípulos queriam entender o motivo daquela alegria, né? Havia acabado de sair de Betânia com risco de ser morto, apedrejado. Havia acabado de receber uma informação de que o seu amigo, Lázaro, estava muito mal, morrendo. Jesus acorda feliz, acorda alegre. Jesus reúne os discípulos e informa: precisamos voltar para Betânia. Os discípulos, mas Senhor, nós acabamos de sair de lá corridos, porque queriam apedrejar a nós. Não convém que a gente fique mais um pouco? Nós precisamos voltar para Betânia. Insiste Jesus. E os discípulos, mas Senhor, vamos fazer o que lá? Aí Jesus responde: Lázaro dorme. E eu preciso despertar Lázaro. E os discípulos, como todos nós, responderam assim: Senhor, se ele está dormindo, o que acontece? Quem dorme, acorda. Quem de nós não faria esse questionamento? E aí Jesus diz abertamente: Lázaro morreu para o mundo. Aí o discípulo, opa, peraí. Aí é só você mesmo. E Jesus sai. E os discípulos, com muito medo, porque eles haviam sido corridos de Betânia, com muito medo, ficaram daquela coisa ali, mas e aí? Aí Tomé, que é aquele que a gente tanto critica na Semana Santa, de ser o incrédulo, de não acreditar, Tomé diz assim: eu não sei vocês, mas se for para morrer, eu quero morrer com ele. E Tomé parte atrás de Jesus. E os demais discípulos saem também e eles regressam à casa de Lázaro. Amigo, está todo mundo aí? Faz um tempinho que ninguém fala nada, está todo mundo ouvindo? Está tudo certo? Está tudo bem? Estão na letargia ou na catalepsia? Não é para vivenciar a letargia não, tá? E Jesus então regressa para a cidade da Pérea. Jesus regressa a Pérea. A Betânia, perdão. Sai da Pérea e vai para Betânia. Um dia de viagem. Um dia. Viagem cansativa. No início da aldeia, algumas pessoas que conheciam Jesus foram correndo à casa de Marta avisar que Jesus tinha chegado na aldeia de Betânia, que Jesus tinha atendido o convite. Mas, aparentemente, muito tarde. E aí, Jesus está se aproximando da casa de Lázaro. Um servo aborda, chega à casa de Marta e estava lá, no salão principal, Marta, Maria, o servo que havia feito o convite de Jesus, alguns fariseus, porque eram os poderes que estavam ali representados, como Marta e Maria e Lázaro eram homens influentes, poderosos, embora de corações nobres, mas era muito comum que poderes, representatividade de poderes constituídos prestassem homenagem. Estava um grupo de fariseus, um grupo de sacerdotes, um grupo de judeus. E entra um outro servo e diz: Dona Marta, Jesus chegou. E Marta fica impressionada. E aí os fariseus dizem assim: mas agora? Ela mandou chamar, já tem 2 dias. Aí ele chega agora. Agora não adianta mais. É esse que é um amigo, Maria? É esse um homem que tinha amizade por vocês? É esse que era o amigo de Lázaro?
Mas Marta não queria nem saber. Marta sai da casa correndo e vai à frente da aldeia e encontra Jesus. E ao encontrar Jesus, ela abraça Jesus, um abraço forte, e diz: Senhor, chorando, Senhor, se tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. Jesus levanta Marta e diz: seu irmão não morreu. Aí Marta responde: sim, Senhor. Eu sei que ele não morreu porque ele vai ressuscitar no último dia. Marta falando de teologia. Eu sei que ele há de ressuscitar ao final dos tempos. Olha o final dos tempos aí. E Jesus responde: Marta, ele não vai reviver agora, não vai reviver no último dia. Ele vai reviver agora. Porque eu sou. Você crê, Marta? Sim, Senhor, eu creio. Quem está lá na sua casa? Está Maria, alguns fariseus, os sacerdotes. Então eu não vou lá. Não quero causar constrangimento. Boa parte, só um parênteses, boa parte daqueles que estavam organizando o apedrejamento de Jesus estava naquele salão. Então eu não vou lá. Chama Maria. Marta sai correndo, chama Maria e diz: Maria, Jesus quer falar com você. E aí os sacerdotes: mas não é possível. O que essa mulher, o que esse homem quer com essa mulher, com Maria agora? E Maria não estava nem aí. Maria sai correndo. E Maria vai ao encontro de Jesus e aos pés de Jesus abraça as suas pernas e, chorando no mesmo sentido da sua irmã, diz: Senhor, se tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. Naquele momento, Jesus é tomado de uma tristeza e o Evangelho de João diz que Jesus chora. E só há 2 momentos em que se atribui ao choro de Jesus em público. O primeiro é a entrada triunfal em Jerusalém, porque Jesus sabia que aquelas vozes que glorificavam o seu nome, dias depois iriam escolher Barrabás. E depois, no episódio de Marta, Maria e Lázaro, Jesus chora por empatia à dor daqueles amigos e exatamente de tristeza também, porque ele havia advertido e havia falado para Marta: se precisar de mim, me chama que eu venho. E ele voltou e as irmãs estavam lá desfalecidas. Jesus então levanta a Maria e diz assim: Marta, onde está Lázaro? E o que a gente gosta de refletir com os amigos, sempre que nós temos a oportunidade de falar sobre esse tema nas casas, é que quando nós chegamos a um velório de alguém, a gente dificilmente chega perguntando pelo nome, né? Por exemplo, eu não vou chegar no velório de Daniel e falar: onde está Daniel? Ou onde está Flávia? Ou onde está Cláudia? Onde está Jô? Alguém pergunta assim? Não. Onde está o corpo? Não é isso? Onde está o corpo? Mas Jesus pergunta: onde está Lázaro? Não pergunta onde está o corpo. Isso não é por acaso. Não é uma coincidência. Jesus, então, é levado por Marta ao sepulcro onde Lázaro havia sido sepultado. Um sepultamento feito em uma espécie de gruta, de pequena caverna, um outro indicativo de que era uma família de posse, porque pessoas pobres eram enterradas no chão, pessoas de posse eram sepultadas no interior de grutas, de pequenas cavernas.
Jesus então se desloca alguns metros e ali naquele momento já estava Jesus acompanhado por Marta, Maria, pelo servo, pelos sacerdotes, os flautistas já haviam saído de dentro da casa, as carpideiras já tinham acompanhado, estava todo mundo lá. Afinal de contas, o que Jesus iria fazer naquele local? Jesus então para um momento e diz: meu Pai, agradeço por ouvir as minhas orações. Na verdade, Pai, sempre me ouviste. Digo apenas para que aqueles que estejam aqui vejam e creiam. Aí os sacerdotes dizem: mas esse homem é um blasfemador, vamos pegar ele agora. Temos motivo para prender. Isso é blasfêmia, é crime contra os mortos. E tal o chefe do sacerdote: não, espera. Espera. Mas nós já temos motivo. Espera. Vamos ver até onde ele vai. Jesus então se desloca, em um silêncio ensurdecedor se faz. Naquele momento, Jesus diz para Marta: manda tirar a pedra. Retire a pedra. Marta fica sem jeito. Chega próximo a Jesus e diz: Senhor, já são 4 dias. Já deve estar cheirando mal. Jesus olha para Marta e diz: Marta, eu não te disse que aquele que crê em mim viverá, Marta? Você crê? E ela diz: sim, Senhor, eu creio. Então retira a pedra. O primeiro servo que se lança para auxiliar e retirar a pedra era aquele mesmo servo que havia dado o recado a Jesus, que voltou feliz da vida e ficara decepcionado, como ele queria estar errado na compreensão de que Lázaro não estava morto. A pedra removida, um novo silêncio se fez. Jesus olha para dentro do sepulcro e diz: Lázaro, levanta-te e venha. E os sacerdotes: não, agora não tem mais jeito, agora a gente vai pegar ele. E tal o chefe: calma, falta pouco. Em poucos segundos, uma silhueta se desloca de dentro do sepulcro. Um vulto se faz à frente. Um homem completamente enfaixado desperta. Lázaro havia levantado. Retorna à vida. Jesus olha para Marta, que estava pasma, junto com Maria. Todos se ajoelharam, com a exceção dos sacerdotes. Com a exceção dos sacerdotes, que naquele momento diziam: Lázaro não havia morrido? Isso é apenas a encenação. Vejamos. Jesus diz para Marta: tire os seus nós, remova o pano e retire os nós e deixe ele ir. Marta então junta Maria, os servos, e retiram o nó, e Lázaro volta literalmente à vida para um ressurgimento, para uma nova experiência, para uma ressignificação da mesma vida. Todos estavam ajoelhados por reconhecerem que Jesus era de fato o Filho de Deus. Mas Lázaro passara apenas pelo fenômeno da letargia. O cheiro mau, o cheiro ruim que existia,
perfeitamente explicado pela ciência como uma decomposição parcial dos corpos. Como nós temos ainda hoje pessoas com diabetes e que têm parte dos seus membros se decompondo com ela em vida. Lázaro estava restabelecido à vida. O servo estava confiante em Jesus. Ele havia prometido: se precisar de mim, é só me chamar, que eu venho. Da mesma maneira que Lázaro regressa para uma nova vida, nós temos a oportunidade, com a doutrina espírita, de sairmos dos processos letárgicos e catalépticos que temos diariamente, para sermos restituídos, retiradas as amarras e os nossos nós, a uma nova ressignificação da vida. Que o Senhor Jesus nos guarde, nos inspire. Tínhamos até mais uma passagem aqui para comentar, mas Lucimar já chamou minha atenção aqui no privado, dizendo que o horário já está bastante extrapolado. E que a gente possa restabelecer a nossa conexão com essas lições, compreendendo que a lei de Deus é soberana, é imutável. E que possamos cultivar verdadeiramente o nosso desdobramento. Que possamos compreender a emancipação da alma na sua proposta maior de ressignificação da vida. Vamos fazer a nossa oração? Boa noite, Edissaé. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amigos, um bom desdobramento a todos. A gente agradece muito a participação. Marinéia, querida, muito bom ouvir a passagem de Jesus. É muito bom, né? Falar de Jesus é muito bom. Você não se emociona, não? Jô, Marcos, Rosa, que participou com a gente, Cláudia, Washington, Elane, Andréia, Renata, Edinair, Maritza, Urubatã, Daniele, Dalva, Fábio, Carla, Adélia, Lucimar, Adriana, eita, Dadá, muita gente boa. Queridos, graças a Deus, né? Vamos então nos despedindo, agradecendo a Deus pela oportunidade, que possamos levar essas passagens para o nosso cotidiano, que tenhamos um bom desdobramento, que tenhamos uma boa emancipação da alma. Léo, amigo, Léo Espinosa, grande amigo, que possamos então materializar essas lições nos nossos corações. Até um próximo encontro, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Tchau.